você que está acompanhando a programação da TV Band Vale. Eu sou o Douglas Cruz e está no ar o Brasil Gente Vale desta quarta-feira, dia 20 de agosto. Eu vou com você até as 10 para 7 da noite com as principais notícias de toda a região. Para você, meu amigo, minha amiga, que estava acompanhando o Joel da Atena com as principais notícias do Brasil e do mundo, você fica agora com sua edição regional que contempla notícias do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também o Litoral Norte para você ficar bem informado. Nosso WhatsApp já está liberado, é o DDD 12 997635060, que você pode participar comentando os assuntos de hoje, além, é claro, de sugerir reportagens de temas importantes que estejam acontecendo aí no seu bairro. Lembrando sempre que nós também estamos ao vivo pelo portal bandvale.com e também pelo nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar o Brasil Gente Vale de qualquer lugar do planeta. Nós também estamos lá no Instagram. @Brasil Gente Vale, lá você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da notícia. Inclusive hoje, eu sempre falo aqui do pessoal que faz o Brasil Gente Vale. Se você for lá no nosso Instagram, você vai conhecer o Pedro Mariano. Pedro Mariano, que estava fazendo uma zoeira saudável aqui na redação, falando de uma reportagem que a gente vai exibir hoje aqui no Brasil Gente Vale. Inclusive, hoje o jornal está recheado de notícias, várias notícias, prestação de serviço, que é a marca registrada do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Logo mais a gente vai ver no segundo bloco de hoje uma reportagem que fala sobre motos com escapamentos barulhentos. Cadê o somzinho, Pedrão? Esse som. Som que incomoda muitas pessoas aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba e já manda mensagem no nosso WhatsApp, é o 12 997635060, para falar se na sua região, no seu bairro, na sua rua, passam esses motoqueiros que acabam fazendo essa algazarra, cortando de giro. A gente também tem várias outras informações de repercussão, mas antes eu quero ver como é que está o nosso litoral norte. A gente tem a incidência de um veranico, que é um tipo de verão pequeno, onde as temperaturas acabam crescendo em toda a região. A gente está com imagens ao vivo lá da praia do Massaguaçu, em Caraguatatuba, agora 24 graus. A gente está vendo aí nas imagens que só a Band tem, que tem até surfista na água, hein, minha gente? Então, se tem o surfista na água, porque o mar está agitado, mas que está um clima agradável agora nesse fim de tarde. Agora 5h31, 24 graus nas cidades do nosso litoral norte. A gente está vendo imagens ao vivo lá da praia do Massaguaçu. Logo mais a gente volta com mais informações sobre esse veranico que está atingindo a partir de hoje toda a região, com risco inclusive de queimadas, porque quando a gente fala de aumento de temperaturas, aumento dos ventos, como a gente está vendo lá no litoral norte, se está ventando, está dando onda, porém a umidade relativa do ar está caindo, isso pode proliferar o risco de queimadas em toda a região. Mas eu quero começar o Brasil Gente Vale repercutindo aquele crime bárbaro que foi realizado na cidade de Bananal, no qual um homem acabou cortando as patas de um cavalo após o animal literalmente não aguentar uma cavalgada de cerca de 15 quilômetros na sinuosa cidade de Bananal. Especialistas analisam uma mudança na legislação em casos de maus tratos contra animais de grande porte. Pode ser vital para evitar casos como esse. Um crime que chocou a região. O homem que amputou as 4 patas de um cavalo em Bananal segue sendo investigado pela Polícia Civil. Ele responde ao caso em liberdade e deve ser indiciado pelo crime de maus tratos aos animais. Porém, para este médico veterinário, a legislação para o crime é mais branda para casos de maus tratos a animais de grande porte. A lei rege pequenos animais, cães e gatos, né, com a sentença de até 5 anos, né, ou de 5 anos para cima, mas infelizmente com grandes animais é até 1 ano. Então o rapaz ele entrou, saiu pela mesma porta no mesmo dia, no mesmo horário, né? Parece que agora algumas pessoas do legislativo estão tentando mudar a lei para que também agregue, né, os grandes animais. Não é porque são cavalos que são menos frágeis, né? Segundo o especialista, é preciso ter responsabilidade para a prática de cavalgadas de maior extensão. Entre os cuidados estão vacinas, exames obrigatórios, alimentação adequada, além de acompanhamento veterinário. Mas o principal é um trabalho eficiente de fiscalização dos órgãos públicos. Os cavalos eles estão realmente sendo utilizados
para cavalgadas, para o lazer, e não há problema, desde que você tenha cuidados veterinários, tenha realmente condições financeiras para tratar. Esse animal só de alimentação vai gastar de 500 a 700 reais. Aonde vai ficar a baia, a serragem, o local, o pasto, tem comida, tem tratamento. Existem algumas vacinas obrigatórias pelo Ministério da Agricultura, como a vacina de gripe. Existem alguns exames obrigatórios quando existe uma aglomeração, no caso das cavalgadas, que é a anemia infecciosa equina. Esses exames não são feitos. Essas aglomerações devem ser avisadas para os órgãos fiscalizadores, como as secretarias da Agricultura, os escritórios de defesa agropecuária, para que possa ser feita a fiscalização. Após a repercussão do caso, a expectativa do especialista é de uma mudança na legislação, punindo com mais rigor as agressões aos animais de grande porte. Mas, infelizmente, as leis são brandas. Mas tem uma lei de maus tratos para cães e gatos que são 5 anos de prisão. E realmente, ele não sairia pela porta de que entrou na delegacia, mas para grandes animais ainda é 1 ano. Eu acredito que, devido a esse caso, haja uma mudança na lei. E eu apoio essa mudança, para que pessoas como ele fiquem presos, né? Paguem pelo seu erro. Está aí a opinião desse médico veterinário especialista em equinos que gentilmente atendeu aqui a produção de jornalismo da TV Band Vale. Com a opinião dele, eu quero saber a sua opinião aqui no nosso WhatsApp. É o 12997635060, porque ficou claro, existe hoje em dia uma legislação de maus tratos contra animais domésticos que é abrangente, que prevê aí a prisão de quem maltratar animal doméstico de até 5 anos ou mais em casos aí com agravante. Porém, a lei de maus tratos aos animais de grande porte, como cavalos, prevê uma pena menor de cerca de 1 ano. E muitas vezes, penas menores como essa no nosso Brasil, a justiça reverte em prestação de serviços comunitários ou outras medidas socioeducativas. E daí o que acontece na prática é que o delinquente ou criminoso, segundo a justiça, acaba não pagando com cadeia para crimes bárbaros como esse. Então você, meu amigo, minha amiga que está assistindo, achou esse caso um absurdo? Não adianta cobrar da Polícia Civil. A Polícia Civil fez a parte dela. A gente está vendo o delegado Rubens aí, que já localizou esse indivíduo. Ele já foi localizado, mas será que vai ser detido? Pela lei, não. Pela lei ele não deve ser detido. Então cabe agora você que está nos assistindo, já mandar mensagem para aquele deputado federal que você votou alguns anos atrás e cobrar. E aí? Vai fazer o quê, deputado? E aí, senador? Vai fazer o quê? Não sei. E aí, governo federal? Cabe a essas pessoas realizarem leis lá no Congresso Federal ou até aqui no estado de São Paulo, seu deputado estadual. Ou ainda no seu município, os vereadores também podem se mobilizar. Porque a gente está vendo que a polícia fez a parte dela, mas infelizmente a polícia faz o que está escrito. Ou melhor, felizmente, a polícia faz o que está escrito na lei e a gente espera que esse caso gere uma repercussão para que a lei seja mudada, porque não é diferente maltratar um cavalo do que maltratar um cachorro. Não tem diferença. É um animal que não oferece risco, é um animal que não entende o que está acontecendo. Infelizmente, nesse caso, o cavalo estava literalmente desfalecendo depois de uma cavalgada grande de 15 quilômetros. Parou, já exausto, e o indivíduo resolveu cortar as patas do animal. É lógico, ele disse à polícia que o cavalo já estava morto, mas agora o caso vai ser investigado. Cabe à Polícia Civil agora fazer esse papel e cabe agora também aos políticos analisar um rigor maior na lei de proteção aos animais de grande porte. Vamos lá. Seguindo com o Brasil, Gente Vale, mais um caso de agressão dentro de escolas aqui na nossa região. Uma adolescente ficou ferida após ser esfaqueada por outra menina em uma escola de São José dos Campos. O repórter Luiz Eugênio Silva tem mais informações. Um estudante de 15 anos levou 2 facadas durante uma briga dentro da escola estadual Dorival Monteiro de Oliveira, no bairro Novo Horizonte, na zona leste de São José dos Campos. O caso ocorreu na última terça-feira. Segundo a Polícia Civil, a agressão foi praticada por uma aluna de 16 anos.
O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conduziu a aluna ferida à UBS após receber 2 golpes na cabeça. Os profissionais de saúde constataram lesões superficiais e liberaram a estudante após os primeiros cuidados. Em seguida, ambas foram levadas a Diju, a Delegacia de Infância e Juventude, onde o caso foi registrado em flagrante como ato infracional análogo à lesão corporal. A arma branca, uma faca, foi apreendida e lacrada. De acordo com o boletim de ocorrência, a diretora da escola foi quem separou a briga entre as estudantes. A aluna agredida não corre risco de morte. Ela teve ferimentos superficiais no couro cabeludo e no tórax, sendo encaminhada em estado estável à UPA, a Unidade de Pronto Atendimento do Novo Horizonte. Esse é o segundo episódio de violência com faca registrado entre alunos de escolas estaduais só na cidade nesse mês. Na semana passada, uma briga em frente à escola João Cursino, no bairro São Dimas, também terminou com uma vítima ferida. Em nota oficial, a Unidade Regional de Ensino de São José dos Campos lamentou profundamente o episódio e repudiou qualquer ato de violência dentro ou fora das escolas. A secretaria afirmou ainda que trabalha continuamente para prevenir e coibir comportamentos violentos na rede estadual. Luiz Eugênio Silva, para o Brasil Urgente Vale. Pois é, minha gente, é mais um caso de agressão dentre adolescentes em escolas aqui da nossa região. A gente teve na semana passada casos em Jacareí, aqui em São José dos Campos, inclusive, onde um aluno foi esfaqueado e agora uma aluna de 16 anos sendo esfaqueada por outra aluna. É claro que é muito difícil coibir a entrada de uma faca, de uma tesoura dentro da escola. Isso aí o aluno coloca na bolsa, ninguém vê, só vê na hora que vai sacar para uma briga. Mas daí vale ressaltar a necessidade de uma integração mais rápida entre a direção da escola e as equipes que fazem aí as rondas escolares. A gente tem aqui em São José dos Campos, por exemplo, uma guarda civil muito operante nas escolas municipais na ronda escolar. A gente conhece bem o ambiente escolar, é um ambiente muito conturbado e quando a direção da escola, até o que a gente sabe, aciona a Guarda Civil, ela chega lá rapidamente. A Polícia Militar, que é responsável pela ronda escolar das escolas estaduais e também municipais, também faz um excelente trabalho, mas a gente sabe que não tem como ter um policial para cada escola. Portanto, a gente cobra das autoridades uma medida mais eficiente, talvez um botão do pânico ou um botão acionado pela diretora, porque nesse caso, gente, a diretora teve que se arriscar, teve que entrar no meio das duas alunas para evitar que uma coisa pior acontecesse. Nesse caso, até podendo tomar uma punição, porque a gente sabe que muitas vezes dentro do ambiente escolar, o pai de um aluno que agrediu não vai brigar com o aluno, vai brigar com o professor que foi separar. Essa é a grande realidade. Então falta sim uma educação e não é papel do professor educar. É papel da polícia e também dos pais educar nesse caso, né? A polícia a gente fala da educação quando já é, xadrez. Nesse caso a gente está falando de uma menor de idade, então não existe um crime, existe um ato infracional. Ela, como a gente viu na reportagem do Luiz Eugênio Silva, ela foi levada para Diju, que é a Delegacia de Infância e Juventude aqui de São José dos Campos, e deve responder em liberdade. Dificilmente ela vai para a Fundação Casa. Mas a educação é papel dos pais e quando chega num ponto desse, a polícia, através da lei, vai educar, que é o ato infracional que pode levar até a Fundação Casa. Bom, operação integrada realizada pela Polícia Civil com o apoio da Guarda Civil Municipal e até da Polícia Militar aqui em São José dos Campos. E o foco da ação foi o quê? Tráfico de drogas na zona sul da cidade. Vamos então a informações ao vivo com a jornalista Sara Brito, que está aqui na redação de jornalismo da Band. Boa tarde, Sara. Conta pra gente onde foi realizada essa operação e os detalhes para quem está acompanhando o Brasil Urgente Vale. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale desta quarta-feira. Essa operação, chamada de Operação Tectum, foi realizada hoje em São José dos Campos pela Delegacia de Entorpecentes, também a Guarda Municipal Civil da cidade e o 3º BAEP. 2 homens, segundo a polícia, foram capturados e presos. Isso na região de São José dos Campos, na região sul de São José dos Campos. Essa ação foi contra o crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região sul, como eu falei. Segundo a polícia, foram cumpridos 7 mandados de busca e 7 mandados de prisão temporária contra esses suspeitos, que seriam ligados a uma facção criminosa de São Paulo que atuava aqui na nossa região.
Além das prisões, Douglas, as equipes apreenderam um veículo usado em atividades criminosas e aparelhos celulares. Esses equipamentos, eles devem ser usados para o avanço das investigações e também identificar outros membros da organização criminosa, além, Douglas, de desarticular a estrutura financeira do grupo. Então, esse resultado da Operação Tectum são 2 homens presos, um veículo apreendido e os celulares também apreendidos para a continuidade dessa investigação. Douglas, volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Sara Brito, que está atenta na nossa redação de jornalismo, apurando tudo o que acontece aqui na nossa região. Qualquer novidade, você volta ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale. Sara, bom, nesse caso é importante a gente falar que a Polícia Civil está atuante aí na zona sul da cidade. Os agentes do 3º DP, como a gente viu, estavam atuantes. Nessa região zona sul ali, Conjunto E, meu Mano Veloso, tem uma galerinha, aqueles famosos vaporzinho que fica pulando de telhado em telhado nas residências, quebrando a telha da rapaziada. A Polícia Civil está dando uma resposta e é importante a gente falar dessa integração dentre as forças. Então, a galera do 3º DP da Polícia Civil aqui de São José dos Campos coordenou a investigação e quando já tinha algo mais concreto, com uma integração com o Poder Judiciário, conseguiu a obtenção aí de mandados de prisão e também de busca e apreensão. E com os mandados em mão, minha gente, é isso, a integração. É a Guarda Civil Municipal através da Romu, é o BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. E com isso a gente teve essa grande operação, mandados sendo cumpridos e bandidos presos. Então, quando a gente fala de integração, é isso, inteligência. A Polícia Civil faz o seu papel quando o cidadão de bem denuncia um crime de tráfico de drogas, ela vai investigar e quando ela acha algo concreto, daí entra a Polícia Militar, aí entra a Guarda Civil Municipal, além, é claro, da própria Polícia Civil nessa ação integrada, muito importante, porque a gente sabe que nessa região sul aqui de São José dos Campos, o tráfico de drogas dessa conhecida facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, atua há muito tempo. E aí é enxugar gelo, né? Prende um, entra outro, prende um, entra outro novamente, mas esse é o papel da polícia. Tem que prender, tem que combater o crime. É isso que a gente espera e é isso que a gente gosta de mostrar aqui no Brasil Urgente Vale. Bom, vamos mudar um pouco de assunto para falar de serviço, alerta. A Defesa Civil Estadual emitiu hoje um alerta válido para o aumento do risco de queimadas em toda a região. A combinação entre ventos fortes e a queda da umidade relativa do ar facilita a propagação de incêndios, principalmente em vegetações. Nas cidades aqui da região, as equipes da Defesa Civil estão em prontidão e o repórter Leandro Sampaio está lá em Jacareí e entra ao vivo agora com mais informações dessas em operações que estão sendo realizadas, não sei se pode dizer assim, Leandro, pela Defesa Civil contra as queimadas aqui da nossa região. Boa tarde para você. Conta para quem está acompanhando o Brasil Urgente Vale o que a equipe da Defesa Civil está fazendo aí em Jacareí e se existe esse monitoramento em tempo real. Boa tarde. Oi, Douglas, boa tarde para você também, meu amigo, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale desta tarde. Como você disse, um alerta foi emitido pela Defesa Civil e o Vale do Paraíba todinho vai ficar em alerta, então, para riscos de queimadas. E este alerta vale até o dia 24 deste mês. A gente vem acompanhando, como você disse, aí diversos focos de queimadas, incêndios, principalmente nas rodovias que cortam aqui a nossa região. Muitas das vezes, Douglas, são atos e são ações das pessoas que passam aqui pelas nossas cidades, moradores aqui das cidades, que acabam aí colocando fogo em algum recipiente, colocando fogo em alguma embalagem de lixo e esse fogo acaba se alastrando pela cidade. Como você disse, nesse tempo seco que nós estamos, o ar fica completamente quente e as queimadas começam a aparecer. O ano passado a gente falou muito sobre isso aqui no Brasil Urgente Vale, a gente visitou diversas cidades aqui da nossa região, mostramos as ações da Defesa Civil de todas as cidades praticamente aqui no Brasil Urgente Vale. Inclusive, há poucos dias a gente falou de uma queimada de grande proporção na cidade de Taubaté. Para a gente entender, e olha só, viu, Douglas, chegando aqui na Defesa Civil de Jacareí, conversando com o diretor aqui da unidade, ele me disse que aqui na cidade de Jacareí, neste momento, tem 2 focos ativos de queimadas e as equipes estão lá trabalhando. E para a gente entender um pouco mais sobre este trabalho que está sendo executado aqui, eu vou convidar o diretor, então, da Defesa Civil, que é o Toledo. Muito boa tarde, Toledo, por gentileza. Pode ficar um pouquinho mais aqui para dentro? Isso.
2 focos de incêndio ativos neste momento, né, Toledo? Um pouquinho mais para cá, por gentileza, me fala exatamente onde está acontecendo. Boa tarde a todos aí. Exatamente, nós tivemos agora 2 chamadas ali no bairro Jardim São José, próximo ao Hospital Policlin. As nossas equipes já estão no local combatendo esse fogo, que infelizmente foi colocado por alguém. Nós estamos sempre aí fazendo um trabalho de monitoramento na cidade, tanto na área urbana como na área rural, fazendo entrega de panfletos, banner, conversando com a população, mas alguém colocou fogo e, para que todos saibam, é crime colocar fogo em mato. Ali, para conhecimento dos moradores aqui da cidade de Jacareí, de abril para cá, Douglas, o Toledo estava me falando que aumentou muito, né, os focos de queimadas e já superando os números do ano passado, não é isso? Não tenha dúvida. A Defesa Civil, junto temos cerca de 121 focos de queimada em nosso município. É um trabalho árduo, né, Toledo? Me fala um pouquinho como que funciona. Vocês recebem a ocorrência aqui, a denúncia aqui, as equipes saem rapidamente, mas são poucas pessoas também para atender tantas ocorrências que estão acontecendo, né? Exatamente, né? O nosso município é muito grande, tá certo? Tanto a área urbana como a área rural, mas é claro, nós temos uma equipe para poder atendê-los o mais rápido possível. Também realizamos um trabalho de monitoramento, indo nessas áreas onde mais acontecem esses focos, para que a gente possa impedi-lo antes de acontecer. Mas acontecendo, através do telefone 193 do Corpo de Bombeiro ou da Defesa Civil 199, nós vamos até o local para extinguir esse fogo o mais rápido possível. As pessoas que acabam querendo fazer aí uma denúncia anônima também, falando sobre alguns focos, e até mesmo pessoas que estão envolvidas com esse tipo de crime, né, Toledo? Podemos chamar de crime, elas podem fazer uma ligação para este número de forma anônima? Exatamente, vocês têm opções, 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Civil, 181, que é denúncia anônima, ou pode ligar para a Defesa Civil 199 ou Corpo de Bombeiro 93. Não precisa se identificar, apenas comente onde é o local, passa a característica das pessoas para que nós possamos ir no local, ou então as polícias ir até esse local e pegar o cidadão lá que está cometendo esse crime em flagrante, porque é crime colocar fogo em mato em qualquer circunstância. Este alerta que foi emitido pela Defesa Civil, que vale, a princípio, até o dia 24, é isso mesmo? Exatamente, né? O tempo vai dar uma mudança, né? Um fenômeno climático que nós estamos no inverno, mas o tempo fica seco, a temperatura aumenta e, infelizmente, acaba acontecendo esses focos de incêndio, causando um transtorno para todos nós, principalmente para a natureza. Olha só, Toledo, a gente tem várias situações que acabam acontecendo as queimadas, mas vamos alertar mais uma vez e reforçar também para os motoristas que estão nos assistindo agora a importância de não jogar nenhum tipo de lixo pela janela do carro, principalmente nas rodovias, e quando as pessoas jogam aí a bituca de cigarro, isso começa ali o foco de incêndio, né? Não tenha dúvida, queimar lixo, bituca de cigarro, soltões ou fazer uma queimada em mata é crime. Hoje, nós temos na nossa cidade 10 locais que é o leve, onde o cidadão pode levar o seu lixo e fazer o descarte. Então, a todos que estão nos assistindo aí pela Rede Band, é crime colocar fogo em mato em qualquer circunstância. É passível até de reclusão. A gente estava conversando até também, Douglas e audiência, o Toledo estava me explicando que às vezes as pessoas acabam colocando fogo em algum tipo de lixo, de entulho, sem ter a noção da proporção que aquilo pode tomar, né? Às vezes a pessoa coloca até na inocência, mas ela acaba cometendo um crime, porque aquele fogo pode se alastrar também, né? Não tenha dúvida, você coloca e você não consegue controlar, ali vira um incêndio. Principalmente se tiver residências próximas. Olha o risco que você está colocando, o seu próprio lar e as pessoas que ali moram. E se vir um incêndio, a dificuldade de combatê-los é muito grande pela topografia de determinado terreno, que às vezes você tem que subir com a mão, manual, você não tem como chegar com água até o local. Então, proporciona dificuldades para as equipes de brigadistas e bombeiros extinguir esses fogos, colocando em risco toda a população. É isso, Toledo. Olha, obrigado, viu, pelas informações. Parabéns pelo trabalho que a Defesa Civil realiza, principalmente aqui na cidade de Jacareí. É claro que o Toledo agora vai acompanhar aí o trabalho dessas equipes que saíram para atender essas 2 ocorrências aqui na cidade de Jacareí. E a gente relata e a gente reforça também para quem está nos assistindo, tomar cuidado com os atos que acabam colocando fogo em quintais, jogando bituca de cigarro pela janela do carro. Vamos repensar nas atitudes que a gente toma para prevenir mais problemas, né? Isso, Toledo, obrigado. Devolvo para você, Douglas, aí no estúdio. Obrigado, Leandro, que está na cidade de Jacareí. Qualquer novidade sobre esses incêndios ainda ativos em Jacareí, você tem linha aberta aqui no Brasil Urgente Vale para mais informações. Leandro Sampaio, sempre competente repórter aqui do Grupo Band Vale, e a gente viu o pessoal da Defesa Civil de Jacareí falando de 2 trabalhos ao mesmo tempo.
O primeiro é o trabalho da conscientização, ele estava com um folhetinho ali na mão, o Toledo, que gentilmente nos atendeu, o diretor da Defesa Civil lá de Jacareí, e também o trabalho de combate que é realizado junto com o Corpo de Bombeiros. Eu separei um dado bacana para mostrar, galera, sobre a incidência de queimadas e o risco de queimadas aqui na nossa região. Alisson, coloca para a gente essa tela, ó. A gente está agora aqui no dia 20, né? A gente tem um risco em alerta na nossa região, em uma escala que vai de baixo, alto, alerta e emergência. A gente deve ter, galera, lá para o dia 23, um alerta ainda maior no estado de São Paulo, batendo pico na região sudeste, norte do estado, mas aqui na região o nível de alerta segue na região do Vale do Paraíba, Vale Histórico, e já um nível mais alto ou baixo no litoral norte. Mas o pico das queimadas ainda não chegou aqui na nossa região, então tem que ficar atento. Em Jacareí hoje, por exemplo, a umidade relativa do ar chegou por volta das 3 horas da tarde a casa dos 35%, 36%, com temperaturas de 28 a 29 graus. Então, mesmo a gente estando no inverno, é uma temperatura alta para uma umidade relativa muito baixa do ar. E daí, como disse o nosso querido Toledo lá da Defesa Civil de Jacareí, às vezes o indivíduo joga uma bituca de cigarro às margens da rodovia, ou um cidadão vai colocar lá um lixo, fogo no lixo às margens de um mato alto e acaba saindo do controle. É muito complicado controlar, principalmente se for numa área de morro, como a gente viu o Toledo falando, porque daí os bombeiros e a Defesa Civil não conseguem chegar com os caminhões, com as mangueiras, com o combate de água, e o combate às chamas tem que ser feito à mão. Então tá de parabéns à Defesa Civil de toda a região, e você, meu amigo, presta atenção, não vai jogar bituca de cigarro, não vai cometer crime ambiental, porque a gente está em alerta e uma queimada, além de criar problemas respiratórios, pode até trazer risco à vida, caso ela se alastre de uma maneira que não seja combatida. Bom, vamos falar agora sobre novidade, combate ao crime organizado. Vamos lá então, um homem foi preso aqui na região de Taubaté por tráfico de drogas. De acordo com os agentes do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o suspeito foi detido por volta das 9 da noite lá no Parque Ipanema, ontem. Ele tinha um mandado em aberto pelo crime de furto, além de ser flagrado com 250 pinos de cocaína e mais de 2.500 pinos vazios. Ele segue à disposição da Justiça. Mais drogas retiradas das ruas, mas dessa vez lá em Pindamonhangaba, caso que ocorreu por volta das 6 da tarde de ontem lá no bairro da Liberdade, quando agentes também do BAEP por toda a região, prenderam 2 homens com 80 porções de maconha, 20 pinos de K2 e também algumas porções aí de Ice, que é um tipo de maconha potencializada, além de R$ 130 em espécie. Ambos seguiram detidos à disposição da Justiça. A gente espera que, além de passagem, eles tenham ficagem na cadeia também, Pedrão. Mais tráfico de drogas agora em Cruzeiro. Outra dupla foi presa com drogas lá na região do Itagaçaba. Caso que ocorreu na noite de ontem, com a dupla foram encontrados aí 80 gramas de maconha, 60 de crack, além de 3 rádios transmissores que a gente está vendo na tela e cerca de R$ 150 em espécie, que é a grana que a galera acaba tirando na biqueira aí. Os 2 permaneceram presos. É um resumão aí do combate ao tráfico na nossa região. Tá ligado que o bagulho é louco, faz careta, solta fumaça, né, sangue bom? É isso aí, a polícia tá em cima. Bom, vamos lá então para mais um caso de violência doméstica que está acontecendo aqui na nossa região. Em Ubatuba, um homem de 41 anos foi preso após ameaçar a própria esposa e agredir um idoso de 71 anos. Seu canalha! A polícia militar agiu rápido e prendeu o indivíduo. Informações atualizadas sempre com o repórter Matheus Agostinho, que entra com informações lá do Litoral Norte. Em Ubatuba, um homem de 41 anos foi preso na noite de ontem por violência doméstica, ameaça e lesão corporal no bairro Estufa 2. Segundo a polícia militar, uma equipe foi acionada via Copom para atender a ocorrência. O suspeito estaria ameaçando pessoas com uma faca dentro de um estabelecimento comercial do bairro. No local, os policiais foram informados de que o indivíduo havia fugido. Além de ameaçar a própria esposa, ele teria causado uma lesão na cabeça de um idoso de 74 anos de idade. O homem foi localizado e abordado pouco tempo depois. Autor e vítimas foram encaminhados à delegacia da cidade, onde ele foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça. Matheus Agostinho para o Brasil Urgente Vale. Obrigado pelas informações do Matheus Agostinho. É o típico machão, né?
ameaçando a mulher, agredindo o idoso. Vamos ver se vai ter toda essa valentia lá dentro da cadeia. É mala, esse cara é mala. É, Pedrão, vamos ver se o Mala tem toda essa valentia agora com os irmãos de cela, porque ele foi preso. A gente tem informações que ele deve ficar detido. É o que a gente espera, porque machão, minha gente, não tem jeito, né? Tem que aprender com o rigor da lei, é isso que a gente espera. Parabéns à Polícia Militar que realizou essa prisão antes que a gente falasse de mais um caso de feminicídio, né? Porque machão às vezes ameaça e faz, principalmente contra mulheres. A gente está toda semana aqui no Brasil Urgente Vale falando de casos de feminicídio, que é a morte da mulher muitas vezes por ciúmes ou por outras razões, e a gente tem que cobrar uma atitude mais rígida das forças de segurança e principalmente das autoridades. Isso eu não incluo só a polícia, é um problema social. Tem muito machão aí que acaba batendo na mulher, a mulher não morre, né? Porque eles têm a intenção de matar. E daí vai lá para a delegacia e sai pela porta da frente. É uma vergonha! Daí numa segunda incidência ele acaba matando a mulher e vira notícia aqui no Brasil Urgente Vale, infelizmente. A gente espera que esses casos de feminicídio tenham uma redução e daí a gente não está cobrando só a polícia, né? A gente está cobrando justiça, porque a gente sabe que a polícia da nossa região dá resultado, assim como deu lá em Ubatuba, que acabou prendendo esse machão na cidade de Ubatuba. Vamos mudar um pouco agora de assunto para falar de coisa boa. Lembro você, meu amigo, minha amiga, que amanhã tem um quadro Papo Reto aqui no Brasil Urgente Vale. O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, é nosso convidado para responder diretamente a sua pergunta. Então já manda sua demanda aqui no nosso WhatsApp, é o 12 997635060, com a sua pergunta direcionada ao prefeito. Ela pode ser feita através de vídeo. Se você está, meu amigo, me assistindo, já pega o celular, coloca ele deitado, coloca próximo do seu rosto, enquadra direitinho e já faz sua pergunta para o prefeito Anderson Farias. Os temas são variados, você pode escolher. A gente está vendo imagens aí de pessoas que gravaram vídeo aqui para o Brasil Urgente Vale e aqui você mandou, a gente coloca, meu amigo. A gente não tem restrição, mandou sua pergunta para o prefeito, a gente faz ao vivo e o prefeito Anderson Farias vai estar aqui para responder a sua dúvida, você, meu amigo, minha amiga, que é morador de São José dos Campos. Então, se você tem dúvidas sobre as obras que estão acontecendo na cidade, manda sua pergunta no nosso WhatsApp. Tá com algum problema específico no seu bairro, um buraco, falta de segurança, problema de fila de espera na saúde? O Brasil Urgente Vale está aqui para levar a sua demanda diretamente ao prefeito. Então amanhã, 5h30 da tarde, você já tem meu convite, você pode fazer parte disso, mande sua mensagem para o Papo Reto com Anderson Farias aqui no Brasil Urgente Vale. E falando em mensagem, coloca a voz do povo aí, Elisão. O Adriano tá lá em Jacareí. Que crueldade desse rapaz que cortou as patas do cavalo na cidade de Bananal, realmente é um crime injustificado. Adriano, obrigado pela participação. O Reginaldo está mostrando o belo pôr do sol lá na cidade de Tremembé. Realmente, nosso Vale do Paraíba é abençoado, né, meu amigo? Obrigado pela sua participação e pela sua bela imagem. O Léo está em São Chico, São Francisco Xavier, aqui em São José. Boa noite, todos os dias eu vejo Brasil Urgente Vale. Deus te abençoe e obrigado pela audiência, meu irmão. Valeu! A Silvia está lá em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira. Olá, Douglas Cruz. Estamos ligados no melhor jornalismo. Parabéns, obrigado e continue na audiência. O Aécio está em São José, ou melhor, São Sebastião. Me confundi aqui. Boa tarde, Douglas. Eu e minha esposa Rosimeire estamos assistindo o seu programa aqui em São Sebastião. Um abraço para o casal lá de São Sebá e para todo o Litoral Norte que está na audiência. O Marcos está aqui em São José. Boa tarde, amigo Douglas. Essas motos barulhentas deveriam ser multadas para servir de exemplo. É uma infração de trânsito e a gente sabe que lá em Guaratinguetá os vereadores querem punir com mais rigor. Ó o barulho irritante pra caramba, ó. É irritante e a gente vai mostrar já já. O Léo está em Jacareí. Boa tarde, aqui é o Léo, motoboy de Jacareí. Para a lei funcionar contra os barulhos de escapamento, tem que ter fiscalização. Tá aí o Léo, motoboy, sempre participando aqui conosco também do Brasil Urgente Vale. É isso aí, Léo, tem que ter fiscalização e é isso que você vai acompanhar logo mais. Cerca de 2 minutinhos a gente está de volta com essa reportagem especial que a nossa produção fez lá na cidade de Guaratinguetá, porque por lá os vereadores querem deixar a lei mais dura para pessoas que adulteram o escapamento de motos e outros veículos na cidade e saem por aí fazendo baderna. Mas antes disso, vamos com imagens ao vivo lá de São José dos Campos. A gente tem imagens ao vivo do Complexo Colina Shopping
bela ponte estaiada aqui para você que nos acompanha. Agora 25 graus na cidade. A gente tem imagens aí de um trânsito até que relativamente tranquilo para o horário para quem vem pela Avenida Mário Covas aqui em São José dos Campos. Não sai daí que daqui a pouco tem mais informações e reportagem especial sobre motos barulhentas em Guaratinguetá. Não sai daí! Oiê! Estamos aqui para quê? Para te convidar para o Manhã na Band de sábado, né, Milano? Sábado, 10 horas da manhã, um programa ao vivo que a gente conversa com você e tem vários sorteios também. Sorteio sempre, a gente come muito, a gente dá risada, papeia com nossos colunistas, né, Milano? É um programa, então, para toda a família e a gente faz o convite para você, junto com a gente, vivenciar o seu sábado com tranquilidade e informação. Então vem com a gente às 10 horas da manhã, não perca o Manhã na Band. Até lá! Primeiros passos, tudo é descoberta. Aprender brincando, crescer com afeto, cuidado e atenção. Novos saberes, mais autonomia. Desenvolver o pensamento, respeitar o tempo e o jeito de cada um. Hora de sonhar grande, ampliar horizontes, escolher caminhos com segurança e propósito. Aprender na prática, conectar teoria e experiência. Estar pronto para o futuro. Colégios Univap, unidades em São José dos Campos e Jacareí. Ficar bem informado faz toda a diferença. E na Rádio Band Vale FM, você ouve a notícia do jeito certo. Com agilidade, clareza e responsabilidade. Jornalismo local, nacional e serviços que acompanham o seu dia a dia, sempre com o compromisso com a verdade. Sinta a diferença na Band Vale FM. Elegante no som, precisa na informação. Meu pai é o meu herói, costumo dizer. Eu sou Daniela, esse é meu pai Nelson. O problema do meu pai, antes de virmos para cá, era principalmente a saúde. Eu tinha uma prótese móvel. Aquela era um desconforto total, machucava muito, não tinha condições. Fiquei surpreso, porque eu vi no sábado, segunda-feira eu já estava com dente. Na terça-feira eu já estava mastigando. Valeu cada centavo, porque os pais da gente merecem o que há de melhor. Agora 6 horas e 6 minutos, o Brasil Gente Vale está de volta e o nosso WhatsApp já está liberado, é o 12997635060, porque eu quero que você mande a sua opinião para um assunto polêmico. Os escapamentos barulhentos. Esse barulho aí, Pedrão. Lá em Guaratinguetá, a Câmara dos Vereadores aprovou uma lei que endurece as multas para os motociclistas que modificarem os escapamentos. O projeto ainda precisa de sanção do prefeito, mas já gerou debate na cidade. A presença delas é cada vez mais notada no trânsito de Guaratinguetá. Mas, junto com algumas motos, vem também um barulho que incomoda e tira o sossego de quem vive na cidade. Para tentar resolver o problema, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que prevê multas pesadas para veículos que ultrapassarem os limites de ruído permitidos. O projeto é do vereador Fabrício da Aeronáutica. De acordo com ele, reclamações têm se acumulado em várias regiões da cidade. Uma família de crianças autistas nos procurou logo no começo do ano. A gente já estava com um projeto mais ou menos alinhavado e trouxe uma realidade bastante triste, de uma crise que uma menininha que ela entrou numa crise assim terrível, ela se machucou muito em função de um entregador, alguém que foi entregar algo perto da casa deles. Nós fizemos uma pesquisa em âmbito nacional para verificar quais cidades tinham já trabalhado essa ação e entendemos que para Guaratinguetá precisava ser algo diferente, precisava ser algo muito mais específico. E desenvolvemos esse projeto, onde nós buscamos elevar a punição, elevar a multa que é dedicada àqueles que são flagrados com o equipamento adulterado. O Código de Trânsito Brasileiro já traz essa realidade, mas a multa é mais baixa e quase não existe fiscalização, é muito pouca fiscalização. A proposta obriga que o motor, sistema de admissão de ar e escapamentos sejam mantidos na configuração original de fábrica. As penalidades podem chegar a quase R$ 3.000 em caso de reincidência, além da apreensão do veículo.
A justificativa é clara: combater a poluição sonora, que provoca estresse, prejudica o sono e afeta a qualidade de vida da população. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito. Com a aprovação da nova lei, a prefeitura vai ter 60 dias para fazer uma campanha de conscientização junto aos motociclistas e também à população da cidade de uma forma geral. A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade também ficará responsável pela fiscalização com um equipamento chamado sonômetro, que mede os decibéis dos escapamentos das motos. A ideia do projeto de lei é elevar a multa, uma multa realmente alta, ela é pesada, para desencorajar aquelas pessoas que adulteram o escapamento a andarem com esse escapamento adulterado. Então a ideia é exatamente essa. Num primeiro momento, a multa é próximo de R$ 1.800. Se for reincidente, dobra o valor da multa. E se passar com essa moto, com escapamento aberto, perto de uma área de silêncio obrigatório, perto de hospital, por exemplo, dobra ainda mais a multa. Mas, para especialistas, a aprovação da lei não é suficiente. Segundo este especialista em mobilidade urbana, a legislação federal já estabelece limites para o ruído dos veículos. O problema, segundo ele, está na falta de fiscalização. Para aplicar a lei, o município precisa de equipamentos homologados, o que não é difícil de conseguir. O município, para fiscalizar, precisa ter equipamentos homologados, o que, convenhamos, não é difícil. Basta ele submeter os equipamentos ao controle dos órgãos reguladores e fiscalizar. As motos emitem ruídos porque elas são ou não sofrem manutenção adequada ou elas são adulteradas propositadamente. Elas saem de fábrica com os limites respeitados. Enquanto isso, motoristas e motociclistas têm opiniões diferentes sobre essa medida. Para alguns, o barulho é um incômodo diário, como é o caso do seu Francisco. Eu acredito que essa lei vem boa hora, porque a gente sabe que os motoqueiros abusam, né, da sua liberdade. Então eu vejo crianças, mulher passando com um carrinho de bebê, o cara acelera a moto, faz aquele barulho, a criança leva susto. Fora isso, os próprios motoristas, que às vezes levam susto estando dirigindo o carro. Já outros acreditam que o ronco dos escapamentos ajuda a chamar a atenção no trânsito e garantir mais segurança para quem anda de moto. Eu acho de acordo, né, com aqueles que é bagunceiro, né? Não pode estar fazendo isso, porque às vezes você assusta o motorista, né, de carro e pode ter uma colisão. Mas eu não concordo assim com tirando o barulho, porque nós que somos motoboy, né, que trabalham com moto, às vezes nós alerta com o barulho de escapamento para o motorista saber que nós estamos se aproximando dos carros, né? Questão de segurança, as pessoas, né, de carro ou de outros veículos, quando não vê, já escutam de longe o barulho, já dá para perceber, para não causar acidente. Aí a bela reportagem do Lucas Rodrigues com a Adonias Araújo, que foram lá em Guaratinguetá mostrar essa lei que foi aprovada pela Câmara dos Vereadores, agora vai ser encaminhada para a sanção do prefeito e deve passar, né, minha gente? Porque é uma lei que endurece uma legislação que já existe no CONTRAN, o código aí, ou melhor, o Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece que as motocicletas não podem emitir ruídos acima de 99 decibéis, com limite aí para motos mais antigas e de maior cilindrada. Mas para fiscalizar, o nome é difícil, hein? Decibelímetro deve ser utilizado e estar homologado para fiscalização. Decibelímetro, essa fiscalização do ruído deve ser feita com um decibelímetro, um aparelho que mede a intensidade sonora e não apenas por avaliação visual ou auditiva. Ou seja, tem que ter o aparelhinho certo para fiscalizar. Já existe uma lei, essa multa já pode ser aplicada em qualquer cidade da região, qualquer cidade do país, e a Câmara dos Vereadores agora está deixando mais dolorosa no bolso de quem anda aí de moto fazendo algazarra em Guaratinguetá. A gente viu os dois lados da reportagem, tem os motociclistas, né, que andam de moto todo dia, e tem aquela velha máxima que os motociclistas falam, que o motociclista é silencioso, muitas vezes está propenso a um acidente. Portanto, existe até um debate sobre as motos elétricas, que são completamente silenciosas e muitas vezes não são notadas por outros veículos, como carro, caminhão e etc. Então, os motociclistas muitas vezes fazem barulho, buzinam quando estão ali no corredor, exatamente para mostrar que estão passando, para evitar um acidente. Mas existe aquela galera que gosta de comprar o escapamento de apito,
que gosta de cortar o escapamento, deixar só no cano, como eles falam. Galera das motos de maior cilindrada, que é para fazer a zoeira mesmo. E daí a lei entra para fiscalizar, a lei não tá para penalizar cidadão que usa a moto para ir trabalhar todo dia. Ela tá lá para penalizar quem está fazendo algazarra. Então eu quero a sua opinião no nosso WhatsApp. O que você acha dessa lei aprovada pelos vereadores lá em Guaratinguetá? Manda mensagem no nosso WhatsApp, é o 12997635060, com a sua opinião, que já eu mostro ela aqui ao vivo, hein? Ainda falando sobre trânsito, uma decisão da Justiça obriga o governo federal a reativar radares nas rodovias federais. Os aparelhos foram desligados por falta de pagamento às empresas que operam esses equipamentos. Aqui na região, por exemplo, a concessionária que administra a Via Dutra Rio Santos disse que os radares estão operantes há anos. Mas a medida pode impactar outras rodovias federais na região, como por exemplo, a BR-459, que liga de Lorena ao sul de Minas. Veja mais detalhes na reportagem. A contratação das empresas que operam os radares eletrônicos em rodovias federais é feita por pregão do DENIT, departamento ligado ao Ministério dos Transportes. Hoje, há, ao menos, 23 companhias responsáveis por instalar e manter os equipamentos, além de registrar as multas. Mas, diante do corte de verbas, o programa foi suspenso. Segundo o DENIT, são necessários mais de 360 milhões de reais para manter o sistema nacional. Mas o orçamento do governo prevê apenas 43 milhões. Isso requer equipes de manutenção, equipes de gestão desse sistema. Isso tudo é um investimento muito alto. Alguns radares foram totalmente desligados, outros seguem ativos, mas as infrações não estão sendo processadas pelo DENIT. Esse apagão afeta quase 4 mil pontos em 45 mil quilômetros de rodovias federais. A Justiça Federal em Brasília determinou que o governo mantenha os radares de velocidade em pleno funcionamento, com multa diária para a empresa responsável de R$50 mil para cada equipamento que não estiver operando. A Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito analisou o comportamento de motoristas em 201 faixas afetadas pela falta de fiscalização. Em pouco mais de 10 dias, registrou aumento de 825% no número de infrações, principalmente por excesso de velocidade. A energia que mantém o veículo em velocidade, e especialmente quando está ainda acelerando, é a mesma energia que vai depois quebrar, esmagar, retorcer, estilhaçar na hora do acidente. É uma receita para desastre. Pois é, está aí a opinião do especialista. Os radares são importantes para fiscalizar o órgão que mais dói no ser humano, o bolso. É, minha gente. Você estava vendo no Brasil Urgente Nacional com o Joel da Atena antes de começar a nossa edição regional, que a gente teve influencers famosos aí na cidade de São Paulo, que estava dando um rolê a milhão de Porsche e acabaram furando o sinal vermelho e causando acidente de trânsito lá na capital paulista. E nas rodovias a gente sabe que é ainda pior, porque a gente tem um limite maior de velocidade. A Dutra, por exemplo, chega a 110 na região, a Carvalho Pinto a 120, e daí tem uma galera que acha que vira pista de corrida. E daí está o papel do radar para fiscalizar os excessos de velocidade, que são aí a maior causa de mortes em rodovias federais. É o excesso de velocidade, a imprudência. Então você que está assistindo o Brasil Urgente Vale não vai achar que o radar da rodovia federal está desligado, não. Ele está ativo, ele está funcionando e não adianta passar a milhão por aí achando que não vai dar em nada. Bom, vamos fazer então um giro mostrando como é que está as rodovias, ou melhor, como é que estão as rodovias da nossa região, começando exatamente pela rodovia Presidente Dutra. A gente tem imagens aí à sua esquerda, ou melhor, à sua direita, que mostram a rodovia Presidente Dutra aqui no trecho 156 de São José dos Campos. Por aqui, tudo tranquilo, imagens cedidas pela concessionária que administra a rodovia. Agora a gente está vendo o trecho urbano da rodovia Rio Santos, lá em Caraguatatuba, no quilômetro 100 e pouco, né, que fica na região central da cidade. Trânsito tranquilinho para quem está pegando a rodovia Rio Santos em Caraguatatuba. Já na Oswaldo Cruz de Ubatuba, o trânsito também é tranquilo na chegada da cidade, no quilômetro 93, trecho urbano já também da rodovia. O motorista faz boa viagem na noite já desta
quarta-feira. Na subida para a Serra, pela Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho ali de Santo Antônio do Pinhal, está tudo bem tranquilo. A gente está vendo também que quem chega a Campos do Jordão também faz boa viagem. Então o motorista que está chegando ou saindo de Campos do Jordão pode ficar tranquilinho e qualquer dúvida pode sintonizar a rádio Band Vale FM a 102,9, que tem informações em tempo real das principais rodovias da nossa região. Agora quem está lá fazendo o horário é o Vande Venino, que daqui a pouco também chega aqui no Band Cidade, segunda edição, com informações ao vivo das rodovias da nossa região. Mas a gente segue falando de trânsito. Olha essas imagens impressionantes que aconteceram aqui em São José dos Campos. Coloca na tela a edição. Esse caso foi registrado ontem no bairro Parque Interlagos. Olha só a velocidade que o motorista estava. Segundo a Polícia Militar, um homem colidiu contra um muro na região ali do Parque Interlagos, um muro de um terreno baldio, após perder o controle da direção. Ele se feriu. A gente está vendo que as pessoas que estavam ali por volta das 4h30 da manhã foram correndo lá ajudar. O carro preto está virando ali na rua quando passa outro veículo em velocidade. Olha só, o motorista perdeu o controle e acabou se chocando ali contra um muro. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro da vila. Foi registrado que o licenciamento do carro estava vencido e o veículo foi recolhido ao pátio. O motorista ficou no hospital em observação por causa dos ferimentos. Está aí esse registro desse flagrante impressionante aqui na zona sul de São José dos Campos. Coisa de maluco, pessoal. Realmente uma batida violenta. A gente espera que esse motorista se recupere e que agora ele comece a andar um pouco mais devagar. A gente não sabe o que causou o acidente, mas realmente imagens impressionantes na zona sul de São José dos Campos. Vamos mudar um pouco de assunto? Porque chegou a hora do quadro Vamos Falar de Dinheiro Sicredi. Golpes são temas constantes aqui no Brasil Urgente Vale. E esses golpistas estão cada vez mais criativos. Por isso é necessário tomar muito cuidado, principalmente no ambiente digital. O assessor de negócios do Sicredi, Ednei Júnior, tem mais dicas no quadro Vamos Falar de Dinheiro do Sicredi. Olá! Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Eu sou o Ednei do Sicredi. E aí, vamos falar de dinheiro? Assim, olho no olho, sem palavras difíceis para deixar a vida mais fácil? Golpes estão cada vez mais comuns, principalmente no ambiente digital. Por isso é essencial estar atento e agir com cautela. A primeira dica é mantermos a calma, não agir no impulso e parar para pensar. Desconfie sempre das ofertas boas demais para ser verdade. Prometer dinheiro fácil ou vantagem rápida é o primeiro sinal de alerta. Golpistas usam justamente o apelo emocional para enganar. Nunca forneça seus dados pessoais ou bancários, principalmente se for por telefone, e-mail ou redes sociais, ainda mais se você não solicitou nenhum contato. Está em dúvida sobre uma mensagem ou ligação? Não clique, não responda, não confirme nada. Entre em contato com a sua instituição financeira pelo canal oficial. E lembre-se, o Sicredi nunca solicita dados sensíveis dessa forma. Mas e aí, caiu em um golpe? Agir rápido faz toda a diferença. Entre em contato com a sua instituição financeira imediatamente e registre um boletim de ocorrência. No Sicredi, há uma equipe preparada para te orientar e te ajudar da melhor maneira possível. Segurança digital também é responsabilidade da instituição. No Sicredi, há investimento constante em tecnologia de proteção e suporte presencial nas agências para quem ainda tem dúvidas sobre transações digitais. Segurança é nossa prioridade. Mas e aí? Quer falar mais sobre esse e outros assuntos da sua vida financeira? Procure a agência da Sicredi mais próxima. Só aqui na nossa região são mais de 60. A gente está sempre de portas abertas para tomar aquele cafezinho, entender a sua necessidade e atender você da melhor maneira possível. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Dicas importantes que você sempre confere aqui no Brasil Urgente Vale no quadro Vamos Falar de Dinheiro Sicredi. Coloca a mensagem do povo aí, a lição. O nosso WhatsApp está liberado, é o 12997635060 e a voz do povo é a voz de Deus. A Miriam manda mensagem para a gente. Boa noite, necessitamos de uma lei dessa sobre escapamentos urgente aqui em Taubaté. Está uma situação insuportável na cidade. É a Miriam relatando que lá em Taubaté não está fácil, mas existe lei aí também em Taubaté, viu, Miriam? Precisa agora cobrar fiscalização tanto da Prefeitura quanto de outros órgãos, as polícias rodoviárias estadual ou federal e também os agentes de mobilidade urbana.
O Iu Morad está lá em Caraguatatuba, no litoral norte. A alteração de escapamento para fazer aquela barulheira é feito por pessoas anormais e merecem punição sim, pois os ruídos são assustadores e muitas das vezes está aí a opinião do Iu. Concordo com você, meu amigo. Obrigado pela sua participação. O Brás Filho está aqui em São José. Boa tarde. Eu moro na Zona Sul e o barulho dessas motos começa na quinta e só termina na segunda. Brás, a situação não está fácil aqui na Zona Sul da cidade também não, tem que cobrar fiscalização dos entes competentes. O Silvio também está em São José. Douglas, o problema do escapamento de moto é muito mais de educação de quem conduz a moto do que o barulho em si. Multa alta e apreensão da moto resolve, mas precisa fiscalizar. Obrigado pela sua participação, Silvio. O Lair manda boa noite, Douglas. Aqui em Taubaté também precisa desta lei. Os escapamentos aqui é um verdadeiro inferno. A galera, pelo jeito, está fazendo uma algazarra lá em Taubaté, hein, Lair? Vamos cobrar uma nota aí, uma fiscalização mais operante da prefeitura para fiscalizar esses escapamentos irregulares. O Edgar está em Ubatuba em relação às motos barulhentas. Além das multas, os comerciantes não deveriam contratar entregador com moto barulhenta. Deveria ser obrigatório moto com barulho original, é a opinião do Edgar, que está lá em Ubatuba comentando esse assunto que chama atenção e mexe com todo mundo aqui da nossa região. Bom, a gente estava vendo as mensagens lá de Taubaté, vamos colocar Taubaté então na tela. Aí, imagens ao vivo, a gente está vendo ali o fundo do Cristo lá de Taubaté, 24 graus na cidade nesse momento. A noite está chegando, mas a temperatura não está caindo, é o veranico que está chegando em toda a nossa região. Não sai daí que daqui a pouco a gente vai ver mais uma ação integrada das forças de segurança aqui da nossa região e também o golpe do morango, minha gente. Fica ligeiro, fica esperto na hora de comprar morango, o pessoal está aplicando o golpe de tudo que é jeito. Eu volto em 2 minutos com mais Brasil, gente, vale! Para proteger a força-tarefa, Red precisa provar seu valor. Precisamos de casos. A Pana Baker me avisou que o Hudson recrutou um aliado poderoso. Mas o tempo está contra eles. Eu vou cuidar do Hudson. Nós teremos que provar para o governo que valemos o que custamos. 3 oportunidades, um único objetivo. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Para sua sorte, eu tenho 3 mudas. Clínica de Fertilidade Wexford. É um trabalho de um hacker sofisticado que atacou a clínica de propósito. Anjo da Misericórdia. Um médico que mata os pacientes de propósito. Ou enfermeiro. Rebecca Andrews, advogada de lesão pessoal bem-sucedida. Ela pode ser o suporte financeiro por trás de um grande número de esquemas perigosos. E cada pista revela novos inimigos. Deputado Hudson, em quem você está de olho? Neste sábado, 10 da noite. Talvez seja mais fácil dar um tiro no seu pé. The Blacklist. Quando a pessoa ela tem um mal súbito desse, a gente acorda no hospital. Perguntei para minha esposa o que tinha me passado. Aí ela falou que eu tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Então foi de extrema importância essa velocidade que quando eu cheguei lá no Hospital da Vila, eu tive. O meu relacionamento pós esse acontecimento com a minha esposa e com a minha filha é muito mais intenso, né? Eu agradeço todo mundo de coração mesmo por ter me auxiliado nessa hora difícil da minha vida, viu? Feirão dos Amigos, dia 23 e 24 de agosto, no recinto de exposição em Guaratinguetá. Condições de amigos de verdade. 0 de entrada, o restante em 60 vezes e a primeira parcela para 2026. Seguro completo até 3 anos e carro até 30 mil abaixo da FIP. Carros novos e seminovos com taxas a partir de 0. Feirão dos Amigos, dia 23 e 24 de agosto, no recinto de exposições de Guaratinguetá. Olá pessoal, tudo bem? As notícias do comércio e o melhor do empreendedorismo de nossa região você vê no 5watt Negócios. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui na TV Band Vale. Espero vocês! Agora 6 horas e 27 minutos, Brasil Urgente Vale está de volta com muita informação e apuração em tempo real. Você, meu amigo, minha amiga que comentou aí de Taubaté sobre a lei de emissão aí dos equipamentos de motos, escapamentos que fazem muito barulho, já existe uma lei na cidade. Nossa redação correu e achou aqui desde junho de 2023, mês 6, é proibido em Taubaté escapamentos adulterados, lei que foi aprovada na época com punição aí de multa de até R$ 400
594,68. Para quem desrespeitar a lei, é claro que a lei tem que ser fiscalizada com os equipamentos corretos. Portanto, em Taubaté também já existe essa lei que pune com mais rigor a galera que adultera os escapamentos para fazer barulho. Nossa redação de jornalismo foi atrás, correu atrás das informações, a gente sempre informa você aqui no Brasil Urgente Vale. Bom, em São José dos Campos, 2 homens foram presos após uma tentativa de fuga. Caso que ocorreu na tarde de ontem, os indivíduos estavam com cerca de 10 quilos de droga dentro do carro. Sara Brito volta com mais informações ao vivo da redação aqui de jornalismo da Band Vale. Sara, como é que aconteceu essa situação? Conta para quem está assistindo o Brasil Urgente Vale. Boa noite, Douglas, novamente aqui no Brasil Urgente Vale. Esse caso aconteceu depois desses homens, então, tentarem fugir com 10 quilos de drogas em um carro roubado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal monitorava o veículo quando esse carro suspeito teria entrado em São José dos Campos. A polícia, então, solicitou o apoio da Ronda da Guarda Civil, que passou a acompanhar o veículo pelas câmeras de monitoramento do CSI. O carro foi encontrado na Zona Sul e, durante a abordagem, o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Neste momento, o carro acabou batendo em outros 4 veículos em um cruzamento. Depois da batida, o motorista foi abordado e com ele foi encontrada uma pistola carregada, além dos 10 quilos de maconha que a gente citou no começo. No carro também estavam uma mulher e 2 crianças e o veículo, Douglas, tinha ainda placas clonadas e que foram, o veículo foi roubado em Pindamonhangaba em junho deste ano, segundo a polícia. Douglas, o caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José e os suspeitos ficaram à disposição da Justiça. Douglas, de volta com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Sara. Qualquer novidade você volta ao vivo aí da redação de jornalismo da Band, que está sempre 24 horas por dia trabalhando para deixar você bem informado. Alisson, coloca de novo aí as imagens que a gente teve desse caso aqui em São José, que eu queria comentar uma coisa muito triste. A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza casos como esse carro que já tinha sido roubado há meses lá na cidade de Pinda. E a Sara falou, minha gente, que tinha um casal dentro do carro com crianças. Infelizmente, galera, o tráfico de drogas e outras organizações criminosas estão se utilizando dessa pinta de família para tentar se desvencilhar e enganar as forças de segurança. Então, nesse caso, por exemplo, tinha um casal dentro do carro, um homem e uma mulher, e 2 crianças. Muitas vezes você pode se perguntar por que eu fui parado, estou aqui com a minha família. É por conta dessa galera aí, né? Porque a polícia tem que desconfiar e, nesse caso, os criminosos estavam usando crianças para falar que era uma família que estava fazendo tudo certo. Mas olha o que tinha dentro do carro: arma, drogas. Você acha que isso aí está tudo certo? Você acha que isso aí é o papel de uma família? Educar os filhos dessa maneira? Levando droga e arma dentro do carro e usando a criança de escudo? Com certeza não é. Eu quero a sua opinião no nosso WhatsApp, é o 12997635060. Parabéns às forças de segurança através desse trabalho integrado, a Polícia Rodoviária Federal que acionou a Guarda Civil Municipal e também a galera do CSI que colocou a placa do carro lá no serviço de câmeras inteligentes e ele foi rastreado em tempo real até esse acidente que aconteceu aqui na cidade, onde a polícia acabou prendendo esse indivíduo que estava usando a família de fachada para o crime de tráfico de drogas. Realmente é um caso revoltante. Como eu prometi, vamos falar de um assunto que é importante você ficar atento, porque tem golpe novo na praça. No litoral norte, 2 homens foram presos após aplicar o golpe do morango. Veja. Minha gente, coloca na tela aí, então para a gente ver do que se trata esse golpe, Alisson. A Polícia Civil prendeu 2 homens suspeitos de aplicarem o golpe do morango. A vítima foi um idoso de 68 anos, morador do Morro do Abrigo, em São Sebastião. A dupla teria vendido as frutas pelo valor de R$16, mas na hora do pagamento na maquininha de cartão, foi debitado da conta do idoso mais de R$7.500.
A Polícia Municipal foi acionada para a ocorrência, localizou o veículo usado pelos criminosos e prendeu os golpistas. Durante a busca no carro, a equipe localizou mais de R$ 1.800 em dinheiro, além de 4 aparelhos celulares, 2 carteiras, 3 cartões bancários, 40 caixas de morango e 10 caixas de uva. A dupla negou o crime e alegou não saber do erro na transação, dizendo ter realizado uma venda regular da mercadoria. Eles foram presos pelo crime de estelionato. Cara metade com morango do Nordeste, esse é o Pedro Mariano. Melhor de todos, que encontra as músicas aí em tempo real para falar que a galera tá cada vez mais inteligente, mais astuciosa, tem golpe sendo aplicado de tudo que é maneira na nossa região, a galera tem astúcia, porque esse senhor aí foi comprar um morangão bonito que a gente tá vendo aí na tela, comprar um morango, comprar uma uva, tava dando ali uns 15 conto. E os bandidos levaram R$ 7.500 dele. É o golpe do morango, mas na verdade todo golpe acontece com a maquininha. Portanto, é muito importante você sempre colocar, quando você for pagar, um sistema de verificação. Se você tem um aplicativo bancário no seu celular, toda vez que você utilizar o cartão, coloca aí para chegar a notificação, porque é importante, além, é claro, de olhar sempre o valor que está sendo debitado no painel da máquina. Porque muitas vezes é complicado, a gente acaba sendo enganado, né? Não é uma exclusividade desse morador lá de São Sebastião. Como eu disse, os bandidos são astuciosos, são inteligentes, têm criatividade. E daí, golpe do morango é só um do que eles aplicam aqui na nossa região. Parabéns à galera lá de São Sebastião que conseguiu apreender esses criminosos e a gente espera que esse senhor tenha seu dinheiro ressarcido, seu dinheiro devolvido, porque R$ 7.500 faz falta para qualquer um. Bom, vamos mudar um pouco de assunto para falar de coisa boa. Adotar um animal de estimação muda a vida do bichinho e também de quem encontra um novo melhor amigo. Mas o ato de adotar precisa ser consciente, já que são necessários cuidados, investimentos e também responsabilidade. Veja mais na reportagem. Uma atitude que transforma a vida. Adoção. Alexandra participou da última edição do Dog Fashion Day, que aconteceu em Taubaté. E foi lá que ela conheceu a Mila. Na época, com apenas 75 dias, a Mila ganhou um novo lar e a Alexandra uma companheira. A foto não esconde a felicidade. Nós fomos até o evento de manhãzinha para garantir o filhotinho, né? Nós já tínhamos escolhido já assim previamente o filhotinho pelas imagens e fomos até lá para conhecer. Chegando lá nós conhecemos a Isabel, a turma toda, a equipe toda que trabalha com ela, os animaizinhos, e nós pegamos a Mila. A família já adotou outros cães. A Lola foi a primeira. Viveu com a família por 10 anos. Depois chegou a Chica, que hoje faz companhia para Mila. E resolvemos procurar um filhotinho para fazer companhia para Chica. Chica é um outro cachorrinho, é o cachorrinho da minha filha, que é adotado também, né? Então, Chica passou a dormir muito, a ficar muito sozinha, e encontramos na rede social a Chico Patas. A gente queria um bichinho adotado. Nós não queríamos comprar um bichinho, nós queríamos um bichinho de adoção. E nós encontramos a Mila. A Mila estava sob os cuidados da ONG Chico Patas, parceira em diversas edições do Dog Fashion Day, organizado pelo Grupo Bandivale. E neste ano, a ONG vai marcar presença mais uma vez, só que o trabalho por aqui começa bem antes do evento. E a ONG Chico Patas já existe há mais de 8 anos aqui na cidade de Taubaté. Cerca de 12 animais são adotados por mês. Mas para que isso aconteça, existe um processo muito importante, que é a adoção responsável. Não é isso, Leonardo? Explica para a gente como que funciona. Não, é isso aí. Para adotar um animal, não basta você ter o RG e o comprovante de residência. É importante que a pessoa tenha consciência que ele não está levando um brinquedo, um presente, um enfeite. Ele está levando um novo membro da família. Tem que ser uma decisão da família e a pessoa que vai adotar tem que saber que ela vai ter que ter tempo de qualidade para esse animal, que o ambiente tem que ser um ambiente salubre, tem que ser um ambiente adequado ao animal que ela está adotando, que ela vai ter que ter condições financeiras para manter esse animal, porque tem gasto com ração, com veterinário, com vacina, com um eventual tratamento, porque os animais ficam doentes. Então, é importante essa consciência de que a adoção não é simplesmente pegar e levar um animal. Antes de irem para as feiras de adoção, os animais ficam hospedados por aqui. Um hotel que oferece vários cuidados para que os bichinhos se adaptem.
adaptem à convivência com outras pessoas, um passo fundamental. Então eles fazem a captação dos animais na zoonose, eles trazem para o hotel vacinados, vermifugados, medicados já. A gente faz a preparação desses animais para eles estarem sendo adotados. Esses 5 filhotes da Chico Patas vão estar no Dog Fashion Day, que acontecerá no próximo domingo, dia 24, no estacionamento do Taubaté Shopping. Todos em busca de uma nova família, que pode ser a sua. A gente pede para que leve uma carteira de identidade, um comprovante de residência, vai passar por uma entrevista qualificada e, dando tudo certo, eles vão junto para as novas famílias, né? Tá aí os recados mais que importantes para você que quer adotar um animal e se você quer realmente adotar um melhor amigo, eu tenho a oportunidade perfeita para você. O Dog Fashion Day está chegando desse domingo a partir das 9 horas da manhã lá no Taubaté Shopping. A gente vai ter essa ONG que falou aí na reportagem, a Chico Patas, com o seu melhor amigo, quem sabe. Responsabilidade para você que vai adotar, comparece lá no Dog Fashion Day, evento mais que bacana realizado aqui pelo Grupo Band Vale, onde você pode ter a oportunidade de encontrar, quem sabe, o seu melhor amigo. Bacana demais, hein? Te espero lá. Vamos para o intervalo então com imagens ao vivo de Aparecida. Olha só, agora 24 graus na cidade, ao fundo o maior templo mariano do mundo. Não sai daí que daqui a pouco o Brasil Urgente Vale já está de volta. Carlos Mário quer acertar as contas com o Ivan. Olha, todos os meus negócios são de risco e eu já fiz vários desde moleque. Mas eu vou te ferrar por outro motivo, que tá fazendo meu coração pegar fogo já tem um tempo, Ivan. Desde que eu percebi que você é esse tipo de gente que é capaz de se envolver com a mulher dos outros. Hoje, 8h30 da noite. Chega! Aqui não, Carlos Mário, por favor, aqui não. Café com aroma de mulher. Espie o futuro. Nos dias 19, 20 e 21 de agosto, o PIT São José dos Campos se transforma no ponto de encontro das mentes que estão criando o amanhã com a Innovation Week 2025, conectando pessoas e ideias em um ambiente que inspira e impulsiona o futuro, com networking, rodadas de negócios, palestras, exposições de marcas e muito mais. Innovation Week 2025, conectando pessoas e ideias em um ambiente que inspira e impulsiona o futuro. Garanta seu ingresso gratuito em innovationweeksjc.com.br. Innovation Week 2025. Saiba mais em @PITSJC. Oferecimento Emax. Automação industrial com tecnologia e inovação. Mídia oficial Grupo Band Vale. Na Estrada Experience. Venha curtir em família no clima off-road. Picapes 4x4 para você testar na pista, além de SUVs e motos. Os maiores lançamentos das principais marcas e mais de 100 seminovos com as melhores condições. É na Estrada Experience. No palco, Luana Camará e Carmen Sandiego. E praça de alimentação com o melhor churrasco. Dias 23 e 24 de agosto. No Espaço Aqua Eventos, no Urba Nova em São José. Ingressos gratuitos pelo Simpla. Oferecimento Pontos Consórcio, conectando sonhos. Acesse pontosconsórcio.com.br e faça uma simulação. Mídia oficial Grupo Band Vale. Brasil Urgente Vale está de volta para falar de um assunto que gera muita polêmica. Muitos condomínios têm adotado o uso da biometria facial e também digital para aumentar a segurança e facilitar, é claro, o acesso dos moradores. Mas tem gente preocupada com um possível vazamento desses dados. Veja na reportagem de Márcio Campos. Para entrar no prédio, a Ana só precisa mostrar o rosto para a câmera. Eu gostei muito porque ele é rápido. Então, a gente não tem mais aquele tempo de espera, de ficar ali, às vezes, aguardar a portaria para conseguir entrar. E é perigoso também, né? Às vezes, à noite. Mas nem todo mundo é a favor do uso dessa tecnologia. Tem algumas pessoas que acreditam que o condomínio ele não vai ter a condição de armazenar os dados dessa pessoa. Mas depois de muita conversa, explicando e tendo a certeza que esses dados são armazenados com segurança, acabam aceitando. O reconhecimento facial para acessar esse edifício foi implementado há 1 ano, depois da aprovação em assembleia pela maioria dos moradores. Mesmo assim, alguns condôminos não aceitam registrar a biometria como chave de acesso. A principal alegação é o risco à segurança em caso de vazamento de dados. Nessa situação, a pessoa que não aceitar se cadastrar, ela pode buscar uma segunda opção
para poder transitar sem problemas. Uma saída é usar um cartão ou uma tag, uma espécie de chaveiro com um chip. E o prédio, no meu entendimento, não está obrigado a dar a outra opção. Não obstante, possa ter um entendimento diverso na esfera judicial num caso específico. O condomínio prevalece sempre o interesse coletivo, que é melhor para aquela coletividade. Desde 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados exige que o consentimento para a coleta de dados sensíveis, como a biometria facial e digital, seja opcional. Mas como ainda não há trechos específicos sobre esse tipo de situação, isso acaba criando polêmica em alguns condomínios. Então a pessoa tem o direito de se recusar e, por outro lado, o condomínio tem o direito de exigir isso. Por enquanto, o que dá para a gente fazer é tentar usar métodos alternativos. É tentar conversar no condomínio enquanto a gente espera uma solução regulatória. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados dá uma resposta sobre como isso pode ser tratado. Discussão muito importante, portanto, se o seu condomínio tem e aprovou essa medida em assembleia, você não pode fugir disso. É uma medida de segurança aprovada em conjunto. Cabe, então, a você cobrar do seu condomínio, seja da direção, da presidência ou do síndico, que cobre da empresa de segurança que ela esteja atuante na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque muitas pessoas pedem os dados e a gente não sabe o que eles estão fazendo com ele. Bom, antes da gente ver as participações aqui no Brasil Urgente Vale, Cláudio Nicolini tem um recado muito importante para você. Agora um recado para você, meu amigo, minha amiga. Já pensou em ter um sorriso perfeitamente alinhado? Daquele sorrisão de artista? Chega de ter vergonha, sorrir nas fotos com vergonha, fica sem sorrir. Com a COP, você conquista o sorriso que sempre sonhou. Nossa equipe de especialistas está pronta para te ajudar a ter mais confiança, autoestima. Então, se você quer usar aparelho, quer ter aquele sorriso perfeito, sua hora é agora. Aproveite condições imperdíveis para você começar hoje mesmo o seu tratamento lá na COP. O que você está esperando? Agende já uma avaliação com a COP. É só chamar a COP no Zap e marcar. Anota aí, código de área 12 996434327 ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e converse com a COP. Invista no seu sorriso. Vamos juntos transformar o seu sorriso com a COP. Tá aí o recado do Cláudio Nicolini e a gente está indo para um rápido intervalo, mas antes, imagens ao vivo de Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira agora com 16 graus, uma temperatura bem mais alta do que a gente geralmente mostra nesse horário, né? Então não sai daí que daqui a pouco tem mais Brasil Urgente Vale com a sua participação. O melhor da noite tá do jeito que você gosta. Eu fico morrendo de saudade de vocês. No desafio Adivinha o Passinho, Vitor de Castro, Gui Napolitano, Luiz Ambiel e Natália Deodato entram na disputa com muito ritmo e diversão. E para levantar a galera, tem os sucessos da Turma do Pagode, ao vivo. Hoje, 10h30, melhor da noite. Quer tranquilidade na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel? Então, contrate um corretor de imóveis e exija sua identidade profissional. O corretor é um profissional preparado que sabe avaliar bem o valor do imóvel, cuida de tudo para você, escritura, contratos e toda aquela burocracia. E ainda dá uma assessoria completa, da visita ao fechamento do negócio. Viu só? Tranquilidade só com corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento, limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria. Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale.
Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. 6h47 da noite, Brasil Urgente Vale está chegando ao fim, mas antes coloca a mensagem do povo, a lição. É o 12997635060, Roseli está aqui em São José. Boa noite. Tem que ter lei de punição e multa para essas motos barulhentas, é a minha opinião, tá aí a opinião da Roseli, obrigado pela participação. O Eduardo está aqui em São José, boa noite Douglas e a todos do Brasil Urgente Vale, parabéns pelo jornalismo, obrigado pela audiência, meu irmão. O Felipe está em Jacareí, olá, estou assistindo o Brasil Urgente Vale, agora estou revoltado com o rapaz que cortou as patas do cavalo. Cadê a justiça para colocar ele na cadeia? Cadê a justiça e cadê a lei, né, meu amigo? A gente viu na reportagem que as leis são brandas para crimes desse tipo, cabe agora a gente cobrar um rigor nas leis e, quem sabe, uma mudança de lei para casos como esse. Obrigado pela sua participação. O Tiago está em São José, boa tarde. Que covardia fazer isso com um animal, deveria ter uma lei mais grave. Um caso desse não pode ficar impune, é o que a gente espera, Tiagão. O Marcial está em Pinda, boa noite Douglas, parabéns para você, está mandando bem no comando do programa, obrigado, continua assim, parabéns para toda a equipe da Band Vale. Cadê aquele aplauso para a galera aí, Pedrão? Aí, galera da Band Vale, valeu Marcial. Rogério está em Taubaté, boa tarde Douglas, no nosso tempo, escola não tinha essa briga, é verdade, Marcel que está fechando, ou melhor, Roberto que está fechando as participações de hoje. Na nossa época, ou melhor, a gente resolvia tudo isso na conversa, né, meu irmão? Sair na faca não dá não, obrigado pela sua participação, Rogério. Vamos então agora direto com ela, que está chegando para deixar você bem informado, Fernanda Belo que está chegando no comando do Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você, Fernanda. Jornal hoje com muitas notícias para deixar o pessoal aqui bem informado? Informação e prestação de serviço para toda a nossa região, viu, Douglas? Obrigado. É a nossa marca registrada aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom jornal para você, Fernanda.